pequeninos essa noite. Não adianta você dizer para Deus, eu sou uma criança, eu não entendo nada. Porque Ele gosta de usar os pequenos. Deus gosta de usar os humildes. Aleluia. É isso que Ele está escolhendo hoje. Ele escolheu Jeremias, talvez por não falar direito, talvez por ele não entender muito bem. Deus escolheu ele foi um grande profeta. Aleluia. Não diga para Deus que você é uma criança, porque Deus também usa crianças, irmãos. Deus usa os pequeninos. E isso Ele quer de nós. Aleluia. Deus gosta de usar os pequenos. Coloque isso na sua cabeça, põe no seu coração. Não se sinta pequeno diante daquilo que Deus tem para você. Muitas vezes as pessoas elas têm fugido daquilo que Deus tem chamado por se sentirem pequenos, por se sentirem inexperientes na presença dEle. Mas foi isso que Deus usou Jeremias. Na Bíblia temos vários exemplos de pequenos. Não sei se você conhece alguém. Quando fala em pequeno, quem vem na cabeça de vocês? Davi. Eu gosto muito da história de Davi e para mim é uma lição. Porque Davi, o menino mais novo ali, filho de Jessé, dentre os outros irmãos que ele tinha, ele era um pequenino, talvez fisicamente ali, ele era um menino franzino, não entendia nada, questão de estatura, ele era pequeno. Ele era às vezes o discriminado, não conhecido pela sociedade naquele lugar. Ele era aquele pastorzinho de ovelhas, irmãos. Lá naquele lugar frio, aquele pastoreio, onde ele cuidava daquelas ovelhas. É o pequenininho lá, no cantinho. Mas ele amava cuidar das ovelhas, ele amava fazer aquilo com amor e com carinho. Ele fazia aquilo com perseverança ao Senhor, foi aquilo que ele foi escolhido, o segundo coração de Deus. Ele tinha um grande talento também, irmão, além de ser pastor de ovelhas, ele é um grande músico, ele tinha talentos. E olha, irmãos, que ele estava sozinho lá naquele pasto, com as ovelhas, com aqueles animais, e ele tocava aquela harpa para Deus com amor e com carinho. Ele tocava, ele fazia aquilo com prazer. Ele fazia aquilo sem olhar quem estava ao redor dele. Quem estava ao redor dele era somente as ovelhinhas. Muitas vezes nós, para fazer a presença de Deus, nós queremos ser vistos pela sociedade. Nós queremos ser vistos pela alta sociedade. Mas não, eu só tinha aquelas pequenas ovelhas, a qual ele cuidava com amor. Ele fazia aquilo com amor. E Deus escolheu ele porque ele era pequenininho. Era humildezinho. Os irmãos dele não se chamavam ele para favores. Ele defendia aquelas ovelhas com amor e com carinho. E foi então um dia que Davi ficou sabendo de um gigante que estava passando meio naquela sociedade, naquele povo. Ele diante daquele povo, diante daquele exército ali, irmãos, ele não temeu o Deus que ele tinha. Ele disse, mas eu ouço falar desse gigante que está falando, que está querendo lutar contra o meu povo, e ele diante daquela estatura pequenininha ali, ele confiante, as pessoas ao redor dele só falavam, mas você é muito pequenininho, o que você veio fazer aqui? Muitas vezes, irmãos, pessoas vão te acusar, pessoas vão olhar para você, você não vale nada, você não sabe falar. Não dê ouvidos, irmãos, à sociedade que é o seu mal. Faça como Davi, que olhou somente a Deus em vez de olhar para Golias, irmão. Muitas vezes nós temos olhado o nosso problema e temos esquecido de olhar para Deus. Eu creio que se Davi tivesse olhado para aquele gigante, ele não tinha derrubado, mas ele olhou para Deus, ele era confiante. Aleluia. As pessoas zombavam dele por ele ser pequenininho. As pessoas zombavam dele porque ele era fraquinho. Mas Deus, ele não olha a aparência não, igreja. Deus não olha a estatura não. Ele usa os pequenos, ele usa os humildes. Aqueles que fazem a obra dele com amor e com carinho. Glória a Deus. Foi isso que Davi fez quando ele estava naquele pasto. Ele matava os leões que queriam comer as suas ovelhinhas. Ele cuidava daquelas ovelhinhas com carinho. Muitas vezes, quando Deus tem dado o chamado na tua vida, você não tem cuidado, você tem desperdiçado. O que você tem feito com o talento que Deus deu para você? O que você tem feito com o talento que Deus colocou na sua vida? Deus quer que você profetize as nações, irmãos. Deus quer que o talento que Deus para você fala para o seu amigo, para o seu vizinho. Aleluia. Deus usa os pequenininhos. Deus usa os pequenininhos. Se você acha irmão pequeno, confia que Deus vai te usar. Ele vai te ajudar. Não importa se lá no mundo, você é pequenininho, você não vai vencer. Você tem um Deus. E quando Davi olhou aquele gigante, sim, o meu Deus é muito maior que isso. O meu Deus é muito maior, ele não temeu, ele foi corajoso, irmãos.
Ele pegou 5 pedrinhas e uma só acertou a testa daquele gigante e ele foi por terra. Vemos uma grande diferença de tamanho, o gigante e o Davizinho pequenininho. Muitos desacreditavam que ele seria o grande vencedor. Mas eu falo, quem tem Deus, irmãos, pode vir problemas. Que Deus é muito maior que os seus problemas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos grandes também exemplos na Bíblia de humildade, de obediência. Que também, eu divido muita história de José, que está em 1 Samuel 13:14. O que José tinha, irmãos, que ele era motivo de inveja daqueles irmãos? José era diferente dos irmãos, era o querido do seu pai. José também era um grande exemplo para hoje, para nós seguirmos. Aleluia. Ele fazia as coisas para Deus com obediência, ele obedecia a seu pai. Aleluia. Foi então que naquele momento ele agradava tanto o seu pai ele foi capaz de comprar uma túnica cara, que naquela época só usava pessoas importantes, pessoas de alta sociedade. E ele ganhou aquela túnica, irmão, por ser obediente, por agradar o seu pai, por ser fiel a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes deixamos de ganhar presente, de ganhar nossa vitória, porque não somos obedientes à palavra de Deus. Muitas vezes deixamos de fazer aquilo que Deus tem chamado, nós não temos feito. E Deus só presenteia aqueles que obedecem, que fazem a sua vontade. E foi isso que José fazia. Ele era querido, mas tinha os olhos invejosos sobre José. Aleluia. Ele era interpretador de sonhos, irmãos. Mais um que nós vemos na Bíblia de um grande talento. Ele interpretava sonhos. Qual é o seu talento hoje? Qual é o seu talento que você enterrou na sua vida? Você tem um talento, mas você enterrou na sua vida hoje? Aleluia. Será que não é hora de você pedir para Deus e pôr em prática aquilo que Deus te chamou? Glória a Deus. Aleluia. Eu falo isso para mim mesmo. Qual é o talento que Deus colocou na sua vida e na sua família? É através de você que os seus filhos vão ser exemplo. Se você é exemplo, os seus filhos vão ser. Qual é o talento que você tem para passar para ele, irmão? E José naquele momento ali, aquela túnica, ele ficou feliz, agradeceu ao seu pai. E gerou intriga muito mais ali com os seus irmãos. Por que nós ganhamos? Porque aquilo ali foi motivo, já foi motivo para eles a ponto de venderem José como escravo no Egito, que foi vendido. E lá, irmãos, nós vemos que José continuou fazendo diferença. Pela provação que ele passou de ser vendido como escravo. Ele ainda, irmão, naquele lugar, no Egito, em casa desconhecida, povo desconhecido, ele não conhecia. Ele ainda conhecia o Deus, ele conhecia um Deus. E lá ele foi temente a Deus, obediente a essa palavra. Glória a Deus. Ele tinha princípios na vida dele. Até porque quando chegou a mulher de Potifar, ele disse não para ela ali. Quando ele disse não para ela, aleluia, ele disse não. Você sabe dizer não, irmãos? Ele soube dizer não naquele momento ali. O assédio da mulher de Potifar. Ele falou não, eu sou diferente. Você é diferente, você tem dito moço, não ao mundo, irmão. Você sabe dizer não ao mundo? Aleluia. O não pode mudar o amanhã. O não para o seu filho hoje pode mudar o amanhã dele. Aleluia. Não as drogas, não ao mundo, não a religiosidade. Você tem dito isso? Aleluia. E José, eu tenho ele como exemplo. Entre a integridade dele naquele momento. Glória a Deus. Aleluia. Glorifico com esse nome. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao seu nome, Jesus. Aleluia. E Mateus também, irmãos, 19:14, quando Jesus fala que vinde a mim, deixar vir as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Eu estou falando aqui de pequeno na estatura e também de pequeno na espiritualidade. Glória a Deus. Deus está chamando nós, Deus está chamando os pequeninos. Deus está chamando aqueles, irmãos, que se acham impotentes. Deus está chamando, não deixa, irmãos, para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Glória a Deus. Aleluia. Esses são exemplos da Bíblia que devemos levar conosco como experiência. Devemos passar aos nossos filhos esses grandes exemplos, esses grandes profetas e homens do Senhor, de crianças escolhidos do Senhor. Porque Jeremias, antes mesmo de ele nascer, Jesus conhecia ele. Aleluia. E aleluia. Glória a Deus. Em Mateus 19:14, Jesus, porém disse, deixar vir a meus pequeninos, porque os tais é o reino dos céus. Glória a Deus. Devemos estar na presença dele. Aleluia. Com todo o ser, com toda a pureza de uma criança. Com toda a pureza, com toda a humildade que uma criança tem.
Devemos ser humildes na presença deles, confiantes e seguros. Aleluia. Glória ao Senhor. Jesus cuida daqueles, aleluia, que o ama. Jesus cuida daqueles que o aceitam. Jesus ama as criancinhas, Jesus ama os pequenos. Aleluia. Nós também temos um cuidado grande especial também na Bíblia, que fala ali em João 6:9. Eu vou usar um exemplo de um pequeno na Bíblia, daquele menininho. Não sei se você já com certeza já ouviu falar do menino dos 5 pães e 3 peixes. É a história de um outro pequeno ali que faz diferença. Uma criança oculta no meio daquela multidão, aquela multidão com fome, e no momento ele aparece, e com aqueles 5 pães e 3 peixinhos, ele com aquele lanchinho, ele se conduz, queria ajudar aquela multidão, e os discípulos falam, mas isso não dá nem para mim, meu querido. E Jesus ali não distribui esse alimento. E Jesus, quando mandou distribuir aquele 5 pão, ele alimentou toda aquela multidão, irmão. Deus alimentou aquela multidão, sobrou alimento. E isso já mostra os pequeninos desde pequeno surpreendendo já. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Que nós possamos ter a confiança de uma criança, glória a Deus. E Jesus aí continua cuidando das crianças. Nós também vemos lá em Mateus 9:24, onde Jesus ressuscita a filha de Jairo. Um homem desesperado, já não sabia mais o que fazer, mas ele tinha fé. Ele diante do mestre, diante do Senhor, Senhor, misericórdia. Ele queria a ressurreição da sua filha. E Jesus diante daquela menina ali, ela levantou aquela criança. A ressurreição daquela criança, todos puderam ver o milagre de Jesus. Aleluia. E ela pôde conhecer a face do Senhor. Aquela menina pôde conhecer a face do Senhor. Mas hoje, irmãos, muitas crianças estão morrendo sem conhecer quem é esse Deus. Quem é o Deus de José, quem é o Deus de Jacó, quem é o Deus de Isaac. Muitas crianças hoje não tiveram a oportunidade, como a filha de Jairo, de conhecer o Mestre. Porque tem nascido em lares conturbados. Tem nascido em lares onde nunca conheceram Jesus, nunca ouviram falar dele. E se já ouviram ou desprezaram. Muitas crianças estão morrendo, irmãos. Estão desenganados com as drogas, com o mundo, com a prostituição, com a violência. E estão morrendo. E o que nós temos feito para mudar isso? Quais os talentos que Deus te deu que você falta pôr em prática para mudar isso? Essas crianças aqui são o futuro dessa geração. São o futuro dessa nação. E devemos falar do amor de Deus. Falar quem foi José, falar quem foi Davi. Usar esses exemplos para profetizar as nações. Porque elas são amanhã os grandes profetas que levarão a verdade de hoje, da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Devemos confiar plenamente nele. Certa vez, irmãos, em um barco, em um alto mar, ali tinha uma grande tempestade. Ali tinha uma tempestade, as pessoas naquele barco estavam desesperadas. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer neste lugar. E desesperados, o que está acontecendo? E de repente elas encontraram no cantinho uma criança quietinha, tranquila. E eles gritavam, sai daí, menino, sai daí, você vai morrer neste lugar. Eu estou tranquilo. Mas por que você está tranquilo? Levanta daí. E no momento que o pai é o piloto desse navio. Aleluia. Você pode confiar, irmão, quando Deus é o piloto da função do seu pai. Pode ter certeza que não vai cair, não. Agora pode estar caindo, pode estar derrubando, mas se você crer que Deus é o piloto da sua vida, glória a Deus. tudo vai bem. Seja confiante como uma criança. Glória a Deus, aleluia. É somente Ele que pode te dar isso, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Devemos ser sinceros também, irmãos. A sinceridade conta muito, as crianças são sinceras. Glória a Deus. No restaurante, uma família um dia foram comer, foram almoçar. Isso é muito bom, né? Sair com sua família, almoçar, levar a família, os filhos. É bom o projeto do Senhor, a família. E eles foram naquele restaurante almoçar, comida maravilhosa, ele tinha comida. Só que eles estavam comendo e sobrou aquela comida ali. E o pai da família falou, vamos juntar aqui na vasilhinha e vamos levar para casa, terminar de comer. Juntou ali, aí o garçom olhando aquilo ali, ele ficou meio envergonhado. Aí ele falou assim, essa comida eu vou levar para o nosso cachorrinho que é lá em casa. Aí daqui a pouco a criancinha olhou, papai, o senhor vai comprar um cachorrinho para nós, papai, que benção. Nós vamos ter um cachorrinho.
Irmãos, vamos ser sinceros, as crianças são sinceras.